Você sabe identificar a uma função polinomial do primeiro grau? Não? Fique nesse vídeo onde você vai aprender o que é uma função afim. Então, sem mais demoras, vem para o vídeo. Pegue seu bloco de anotações e faça os seus apontamentos. Por definição, a função afim é aquela cujo gráfico é uma reta que não passa pela origem. Então, sempre que a gente tiver uma função, a gente vai considerá-la como afim aquela em que, em seu gráfico, a reta não passa pela origem. E a sua estrutura é esta de cá, onde a gente pode escrevê-la como f de x igual a ax mais o b. Ou ainda, podemos escrevê-la como o y igual a ax mais o b. Tudo bem? Então, a função afim, ela apresenta duas informações. Ela apresenta uma constante com a variável e outra sem a variável. Esta letra que acompanha a variável, ele é chamado de coeficiente angular. Então, em uma função, este a, ele vai ser o nosso coeficiente angular. Enquanto este b daqui, ele será o nosso coeficiente linear. Então, relembrando, a função afim, ela apresenta estas duas informações. Apresenta um termo com a variável e também um termo sem a variável. Uma outra condição para que ele seja considerada uma função afim é que o grau do seu expoente ele deve ser do primeiro grau. Então, quando a gente tem aqui o grau 1, a gente considera a ela a uma função do polinomial do primeiro grau, que também pode ser chamada de função afim. Tudo bem? Vem comigo e identifiquemos juntos algumas funções afim. Temos aqui alguns exercícios ou algumas funções para podermos identificar. Relembrando que a função afim é aquela que apresenta duas informações. A primeira, ele terá que ter um termo com x e um outro termo que não possui um x. Tudo bem? Então, eu reparo no exemplo A. Eu tenho o f de x igual a x mais 7. Kevin, aqui no x não há nenhum número. Ok. Saiba você que quando não há um número visível, é porque este número é igual a 1. Então, um dos primeiros requisitos já é aceito. O outro é, ele deve ter o grau igual a 1. E aqui, como não tem um número visível, sabemos que sim, é 1. Então, no exemplo A, a gente diz que ela é uma função polinomial do primeiro grau. O exemplo B, eu tenho y igual a 9 menos x. É uma função do primeiro grau? É sim, pois a ordem dos fatores não altera o resultado. É a mesma coisa que colocarmos o menos x aqui e o mais 9 no outro lado. Então sim, temos aqui mais uma função afim. Neste outro exemplo, nós temos o f de x igual a x ao cubo mais o 5. Então temos um termo de x com o coeficiente 1 e o termo de b sem o x. Mas aqui o nosso grau é diferente de 1. Então não é uma função afim. E neste exemplo D, eu tenho y igual a 2/5 de x mais 1. Eu tenho uma fração que multiplica a uma variável. É claro que sim. É um exemplo de função afim. E neste último exemplo, eu tenho o f de x igual a 7x. Kevin, não tem o valor de b. Quando não tem o valor de b, é porque este valor é igual a 0. Então, sim,
ela também é uma função afim. Este foi o nosso vídeo sobre a função afim. Eu espero que você tenha compreendido a definição e que você consiga identificar como é formado a uma função afim. Se isto aconteceu, já deixa aquele like e se inscreva se você ainda não é inscrito. Aproveite dando uma olhada nas outras videoaulas aqui no canal. Martin Kevin do Ser Genial e espero por si no próximo vídeo. Hasta la vista!